Agora vamos entrar no capítulo 3. Capítulo 3. Amados, né? Senhor Jesus. A palavra que sai da boca de Deus é que faz a obra de Deus. Eu vou voltar a falar em Isaías 55. O que vocês acham? Vamos lembrar um pouco de novo desse versículo? Isaías 55, versículo 11. Para você entender melhor, talvez até versículo 10, né? Não, eu vou começar a ler desde o versículo 8, vai. Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmão, não use do pensamento humano para medir o que Deus está pensando. Não vamos usar os caminhos do homem para tentar entender os caminhos de Deus. Irmão, os caminhos de Deus são muito superiores. Os pensamentos de Deus são muito superiores a nós. Irmão, nem sequer conseguimos pensar. Como Paulo disse em 2 Coríntios 3, vocês se lembram? O que Paulo diz? A nossa suficiência vem de Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, porque nossos pensamentos estão aqui na terra, e os pensamentos de Deus estão lá em cima. Então, não vai usar o pensamento do homem para limitar o pensamento de Deus, né? E aí fala, pelo contrário, né? Como é que é? Como se, né? Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa que partisse de nós. Como é que é? Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, não é isso? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, mas não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então nós hoje não estamos mais no ministério da letra. Na letra, alguns são melhores, outros são piores. Uns são mais capazes, outros são menos capazes. Mas no Espírito não. No Espírito é só seguir o Espírito, né? Então, irmãos, não é a capacidade humana mais. No Novo Testamento, na igreja, não é mais pela capacidade humana. Isso é difícil o homem entender, viu? Durante esses 20 séculos da história da igreja, quantos momentos, a maior parte desses momentos, o homem se acha muito capaz de fazer a obra de Deus. Irmão, o homem não é capaz de fazer a obra de Deus. Eu que estou aqui falando, irmãos, eu não sou capaz de fazer nada disso que aconteceu até o dia de hoje. A obra é do Espírito, a obra é do Senhor. Não temos essa capacidade, tá? Então, vamos lá. Aí, porque assim como descem, então como é que Deus faz a sua obra? Como é que Deus faz acontecer os seus caminhos aqui na terra, os seus pensamentos prevalecerem aqui na terra? Como é que Deus faz? É pela palavra. Por isso o versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, e para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Irmão, essa é a terra física, mas Deus também tem a terra espiritual, que é a sua fé, a minha fé. O meu coração e o seu coração é a terra. Para quê? A chuva vem, fecunde, é isso, né? Regue, que a chuva possa regar a terra, fecundar a terra, fazer brotar
e vai produzir semente ao que semeia e pão ao que come, porque nós recebemos a fé igualmente preciosa. Cada um de nós tem essa terra que produz. Aí versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca. Não é a palavra de homens, é a palavra que sair da minha boca, mas Deus usa homens, né? A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Hoje de manhã, cada palavra que sair, se essa palavra está sendo falada pela boca de Deus, cada palavra tem um desígnio, cada palavra tem um seu propósito, vai produzir alguma coisa para Deus. Não, nada que Deus fala fica no vazio. Deus quer produzir alguma coisa, tá? Então, e também, irmãos, quando a palavra é de Deus, a palavra tem poder, não é da sabedoria humana. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 17. Né? Capítulo 1, 17. Porque não me enviou Cristo, Paulo diz, né? Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Mas não pregar o Evangelho, Paulo diz assim, não pregar o Evangelho com sabedoria de palavra. Deus não quer a minha eloquência, Deus não quer que eu use da minha sabedoria humana, não é isso? Né? Para que se não anule a cruz de Cristo. Aí versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Irmãos, a palavra que sai da boca de Deus tem que ser o poder de Deus. A palavra do homem não tem poder nenhum, mas a palavra de Deus é poder de Deus. Aí versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria é usada para planejar, e o poder de Deus é usado para executar, conforme Deus planejou. Então, irmãos, quem é capaz disso? Homem não é capaz disso. É a palavra de Deus que tem sabedoria de Deus e tem um poder de Deus, né? Portanto, irmãos, não menospreze a palavra de Deus. Cada palavra sai com poder, né? E aqui no capítulo 2, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, é por isso que nos primeiros dias da igreja primitiva, depois do dia de Pentecostes, tantas coisas maravilhosas aconteceram. Tudo isso é por causa do poder que estava na palavra de Deus. Sinais, milagres, prodígios. Hoje você procurar por qualquer pastor no meio cristão, ele vai dizer, aqueles primeiros sinais, prodígios e sinais feitos pelo primeiro período da igreja, hoje sumiram. Nós não vemos mais isso. Graças a Deus, irmãos, quando nós damos liberdade para a palavra de Deus sair com poder e o Espírito atuar na igreja, esses sinais voltam, né? E voltaram entre nós, né? Os adolescentes estão sentados na minha frente, ó. Eles ocuparam as primeiras filas, a primeira fila ali, ó. Aqui, ó. Eles são testemunhas vivas do poder de Deus.
Desde quando nós teremos esses meninos, meninas dessa idade anotando mensagem, né? No passado, essa idade não quer nem saber da palavra de Deus, e hoje amam a palavra. Quem que fez isso? É o poder de Deus que veio pela palavra. Hoje eles amam a palavra, e Deus está usando eles, né, como instrumento para levar, né, adiante a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, eu já disse, a igreja primitiva era movida pelo ensinamento dos apóstolos, que é a palavra. Era a palavra que saía da boca de Deus, que era o ensinamento dos apóstolos, e a igreja tinha comunhão, né? Isso está em Atos 2, 42 até 47, e assim a igreja prosperava, dia a dia, e acrescentando os que iam sendo salvos. Irmãos, a multiplicação, a duplicação de número de pessoas que nós falamos em julho, até julho do ano que vem, irmãos, não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso trabalho artificial, mas é pela palavra de Deus. Quanto mais cresce a palavra de Deus, mais se multiplica o número de pessoas. Então, quanto mais, o que é crescer a palavra? Não é através da imersão, através da nós ruminarmos, nós entrarmos mais na palavra, e mais pessoas desfrutando, mais vai se produzir, né, o fruto para o Senhor. E a palavra do enviado de Deus é que faz a obra de Deus. Isso está em João capítulo 14. Vocês se lembram disso, não? João 14, o próprio Jesus falou, né? João 14, versículo 10. Não creis que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Quer dizer, Jesus fala o que o Pai quer falar, e quando Ele fala, essa palavra faz a obra de Deus. E quem faz? É o Pai. Então, a palavra tem um poder de Deus, e é Deus quem faz a obra. É tudo isso que tem acontecido no nosso meio, irmão, desde 2017, irmãos, é feita pela palavra, porque Deus está usando a palavra para Ele mesmo fazer a sua obra. Eu vou enfatizar isso, nenhum homem é capaz de fazer essa obra. Não tributa no meu crédito tudo que aconteceu até o dia de hoje, não. Eu não tenho poder para fazer isso. Nem eu planejei, nem programei nada disso. Nunca teria pensado esse é o caminho maravilhoso de Deus. Irmãos, tudo vem por Deus, por meio da sua palavra. Ó Senhor Jesus. Daniel 4, isso eu já li em alguma das mensagens. Daniel 4, versículo 35, como diz? Como diz? Versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Irmãos, se o homem tão presunçoso acha que ele é capaz de ajudar Deus, capaz de fazer a obra de Deus, irmão, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Nada. E segundo a sua vontade, ele opera, né, com o exército do céu e também os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Irmãos, é bobagem os escarnecedores questionarem, levantar questionamentos quanto à palavra profética e zombarem contra a palavra profética. Irmãos, é bobagem. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer, tá? Então aqui, ainda em Daniel capítulo 4, tá? Versículo 22. Ó tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e seu domínio até a extremidade da terra. Quer dizer, aqui se fala sobre o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, era o maior império da época. Ele era o homem mais poderoso daqui na face da terra.
né? O seu poder e domínio chegou até a extremidade da terra. Mas, né? Versículo 25, 25, eu vou ler a parte final. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, e que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará-se teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. Repete comigo: o céu domina, o céu reina, o céu é quem manda, o céu é quem governa, e nós estamos debaixo desse domínio, desse governo, e Deus domina através da sua palavra, tá? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, Deus não chamou, ainda 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 1, vamos voltar lá para 1 Coríntios, ainda 1 Coríntios 1, ó Senhor Jesus. Por isso, versículo 26, né? 26 diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Já pensou se a igreja for formada só de poderosos, só de sábios, só de nobre nascimento? Irmãos, aí você pode dizer: puxa, Deus realmente tem uma igreja poderosa aqui na terra. Mas Deus não usa o poder do homem, Ele não precisa disso. Ele pode usar qualquer um, desde que tenha um coração correto, certo? Aí, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Tanto é que Deus foi usar os adolescentes. Se você se lembra quando nós falamos, né, quando Naamã, o comandante do exército da Síria, ficou leproso, e não tinha quem curasse. Já pensou? Ele era o comandante mais poderoso da época, só o rei da Síria estava sobre ele, e ele não podia achar cura da sua lepra. Quando ele não sabia mais o que fazer, uma menina judia que trabalhava na casa dele, ajudava a mulher dele. A Bíblia diz, essa palavra menina era igual à palavra insignificante, as desprezadas, as que não são. Era uma coisa que não são. Uma menininha que você não dá nada por ela, trabalhava na sua casa e disse para sua mulher, e acabou indo ao ouvido do rei, do grande comandante Naamã, dizendo: tem um que pode curar você, há profeta em Israel. Vai até o profeta de Israel, ele pode curar você. E de fato Naamã foi, e foi curado. Então, irmãos, Deus está usando as coisas que não são, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são, para dizer para nós, irmãos, nós que éramos irmãos adultos, cheio de si, cheio de conhecimento bíblico, eu sei fazer disso, sei fazer aquilo, sei cuidar dos casais, sei cuidar dos jovens, eu sei organizar a igreja, sei administrar a igreja, e nós hoje estamos tendo que nos sujeitar ao que o Senhor está fazendo através desses meninos e meninas. E o poder do Espírito está com eles, a energia da vida está com eles. Um pequeno vem e vê, irmãos, com a presença deles, consegue trazer 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, e nós adultos no passado, mas nenhuma pessoa a gente trazia. É para envergonhar as que são. Por isso, irmão, não confie em você, confie no poder de Deus. E onde está o poder de Deus?
na sua palavra. Ó Senhor Jesus. Por esse motivo, irmãos, Deus chama homens como Paulo, né? Que reconhece que a suficiência não está nele para ser ministro da nova aliança.